beleza? Eu sou o Rogério Oliveira do Flight Studio. E eu, o Daniel do DB Studio. E hoje nós estamos aqui com mais uma edição do Áudio Papo. E dessa vez o nosso convidado é o Rodrigo Pimentel do RW Studios. Fala galera, eu sou o Rodrigo Pimentel e eu também sou de um estúdio, RW Studios. Então, Rodrigo, é o seguinte, fala pra galera aí que ainda não te conhece, saber o que você mexe, o que você faz da vida, como é que é a sua rotina aí. Bom, eu sou técnico de áudio desde 2002, mais ou menos, e comecei mesmo profissionalmente, né, só atuando nessa área desde 2006, se eu não estou enganado, 2005. E hoje trabalho com gravações, tenho um estúdio em São Paulo, www.rwstudios.com.br, e também trabalho com PA, monitor, desenho de sistemas, enfim. Quem quiser conhecer um pouquinho, lá no meu site tem tudo que eu faço, que eu já fiz. E tamo aí. Maravilha. Acessem o site, galera, e vejam todas as informações. Você falou que mexe com PA e tal, né? Gravação ao vivo você faz também? Faço bastante. Legal, então. É porque assim, o que eu tô perguntando? Porque tem gente que grava no estúdio e acha que gravar ao vivo é a mesma coisa, né? Então, qual a principal diferença que você sente assim na estrada, né? Pra fazer a gravação? O princípio da gravação é o mesmo, mas aqui dentro do estúdio a gente está na nossa zona de conforto, que a gente pode chamar, né? Então é uma situação controlada. Qualquer imprevisto a gente pode dar uma pausa rápida ou demorada, a gente já mais ou menos sabe tudo que vai acontecer aqui dentro, e no ao vivo a gente não tem toda esse conforto, né? A gente cada dia está gravando em um lugar. A gente tem que se precaver para que falhas não aconteçam, né? Porque imagina, a gente está gravando um DVD, uma plateia de 20, 30 mil pessoas, e em determinado momento o cantor para a gravação porque um computador parou de gravar, ou porque, sei lá, um HD parou de funcionar, um conversor parou de funcionar. Então essa acho que é a maior dificuldade. E o lance da microfonação também é legal, a gente tem que usar técnicas diferentes, porque a gente está trabalhando com a interação do PA, né? Enfim. Certo. Você falou do sistema, como é que do funcionamento ao vivo. Uhum. As plataformas de gravação, por exemplo, vocês costumam colocar mais de um sistema gravando, né? Justamente para precaver algum imprevisto, que no estúdio é uma coisa, você pode parar e resolver. No ao vivo não tem como, né? Realmente, a gente costuma usar sistemas de redundância, então o sistema inteiro a gente tem 2 vezes ou 3 vezes, então a gente tem 2 prés, 2 conversores, 2 computadores, 2 HDs, se possível 2 geradores de energia diferente, enfim. Para precaver de que aconteceu de um deles falhar, o outro continuar funcionando. Se os 2 falhar, a gente junta tudo e corre todo mundo junto. Já teve casos da gente, eu particularmente, usar 3 sistemas redundantes. Justamente para poder precaver se houver falha em um e no outro. Eram gravações longas, de tipo 12 horas de gravação, era programa de TV. Uhum. Então a gente não podia perder de jeito nenhum essas 12 horas, nós montamos 3 sistemas. E garante que vai estar funcionando e gravando tudo, né? Garante que como eu falei, se 3 sistemas parar ao mesmo tempo, aí melhor a gente dar uma rezada, ver o que tá acontecendo, porque... Para os 3 pararem de uma vez, aí tá tenso. Exatamente. Né? Faz um descarrego, bicho. Isso aí. Aí já Não é normal, não é desse mundo não. Exatamente. Pessoal, e hoje nós estamos num formato diferente. É o seguinte, o Rodrigo recebeu algumas perguntas e a gente tá com essas perguntas aqui e vamos estar fazendo essas perguntas direto. Por isso vocês estão vendo o nosso garoto sensual aqui, Rogério, com o notebook na mão. A gente vai passar essas perguntas agora para o Rodrigo e ele vai colocar as respostas e o ponto de vista sobre isso. Vamos lá, a primeira pergunta é do Chico LS. A pergunta é a seguinte: qual peso você daria a esses 4 elementos numa gravação? Músico, instrumento, produtor, estúdio e técnico. Ele falou 4, mas citou 5. Mas vamos lá. Ou seja, numa somatória até 100, o que é mais importante nessa escala aí? A resposta que eu vou dar é uma resposta que nunca satisfaz as pessoas que me perguntam, mas depende, né? Que eu digo depende porque assim, no áudio em geral a corrente se quebra no elo mais fraco, e essa equação aí, a gente pode citar uma equação, vai depender do nível dos elos da corrente. Se for um músico legal, com um instrumento legal,
o estúdio legal, o técnico vai poder fazer um trabalho melhor, né? Então, mas considerando que a fonte sempre, pelo menos para mim, é sempre a principal, o princípio do áudio, eu acredito que o conjunto músico, instrumento, afinação do instrumento contribui de uma forma muito grande para isso aí. E tendo isso de uma qualidade legal, o técnico vai conseguir fazer seu trabalho da melhor forma possível. Pode falar. O resultado que você vai atingir sempre vai ser sempre melhor. É importante ressaltar isso, né? A fonte, ela tem que vir de boa qualidade. Não adianta você ter uma fonte estrupiada e querer maquiar na mixagem, na masterização. Isso você nunca chega num... Por experiência própria, creio que o Rodrigo e o Rogério podem falar a mesma coisa. Aquele negócio de, na mix você conserta? Se você não conserta, você dá uma maquiada e... Você deixa menos feio, né? E mesmo assim não fica da mesma forma que se você tivesse já... Rapidinho, vocês conhecem a história do peixe podre ou vocês nunca ouviram? Não, conta pra nós. É bem rápido, assim, tipo, o cara tem um peixe, vai lá, compra um peixe podre, mas o cara pensa, pô, eu tenho um puta de um freezer lá analógico e tal, e vou pôr o peixe podre lá, né? E daqui 30 dias eu vou tirar, o peixe vai tá bom, hein? Daqui 30 dias, quando você tirou o peixe, tá podre do mesmo jeito. Então, é o caso da fonte. Se a fonte tá podre, não adianta os processos posteriores, exatamente. É a mesma coisa de equipamento também. Tem gente que acha que o melhor equipamento vai tirar o melhor som e nem sempre é isso, né? Não é dele que depende isso aí. Não é do equipamento que depende. Aí que tá, eu tenho esse pensamento assim, um equipamento com uma melhor qualidade vai ressaltar o que vier da fonte. Se a fonte estiver ruim, ele vai ressaltar aquilo ali. Então, não quer dizer que o equipamento é muito bom, então meu som vai sair foda. Não, ele vai ressaltar o que vier de bom, né? Acho que isso é uma coisa muito comum eu, pelo menos, também já tive esse pensamento quando eu iniciava, pô, eu preciso ter um equipamento X, Y, Z, né? Porque são eles que vão fazer a diferença e, na verdade, com o tempo a gente percebe que a diferença não vai ser o equipamento, vai ser realmente o profissional que está atrás do equipamento, né? Acho que todos nós passamos por isso já. É o caso de um eletricista aí, se a gente pegar um eletricista e der uma chave de fenda para ele, a mesma chave de fenda para mim, eu tenho certeza que eu vou fazer merda e ele não vai. Então a diferença está no profissional e não na chave de fenda. Exatamente, a chave de fenda pode ser a melhor que for, né? Eu compartilho dessa opinião. Eu também vou me queimar todo fazer alguma cagada. Então é isso aí. Tem uma pergunta aqui do Caio, até que participou com a gente aqui, o Caio Márcia, grande Caio. A pergunta é a seguinte: quantos músicos se usa na gravação para chegar num som que pareça o som de avenida? Quantos canais e como você equaliza os instrumentos que atuam em faixas de frequências tão próximas? E no final da gravação é pizza ou esfirra, bicho? Pizza ou esfirra. O gordo gosta de qualquer coisa, né? Mas eu prefiro cachorro quente, depois lá perto do estúdio tem um lugar legal que a gente come cachorro quente. Mas se tiver pizza ou esfirra a gente come também. Ótimo. Quanto ao lance do ao vivo ou não, né? Isso é uma pergunta que me fazem muito. Acho que eu fugi um pouquinho da pergunta do Caio, mas se eu prefiro ao vivo, enfim. Eu vou explicar a pergunta do Caio. Em São Paulo, para quem não sabe, eu gravo o CD do Carnaval de São Paulo, já é o 5º ano seguido que eu estou gravando o CD da Liga das Escolas de Samba. Nos primeiros 2 anos, a Liga optou por um molde ao vivo, e depois a gente optou por fazer estúdio, por gravar em estúdio, né? E o lance é assumir, né? Se a gente vai fazer ao vivo, a gente tenta reproduzir o que seria o ao vivo. Claro que na situação da escola de samba, uma bateria são 220 pessoas aproximadamente. A gente não teria um espaço desse tamanho. Também mobilizaria muita gente por escola, sendo que são 22 escolas. Então a gente pega uma proporção disso e tenta reproduzir lá. Quando a gente passou para o estúdio, a gente assumiu que não seria mais ao vivo. A gente tenta, obviamente, manter um som característico da escola de samba, mas com artefatos que a gente usa em um estúdio. Então a gente usa microfonações diferentes, afinações diferentes também. Você assume que está fazendo um trabalho de estúdio, né? Exatamente. Acho isso legal, assim, até porque conheço algumas bandas que eles têm medo de assumir que o CD foi feito em estúdio. Querem, tudo bem, simular e usar características para ter um ar de ao vivo é uma coisa. Mas o cara, tipo assim, ele acha que quem vai ouvir o CD, ele vai conseguir enganar que aquilo foi feito ao vivo. Então faça ao vivo, né? Exatamente. É diferente. Então, e quando aquelas bandas que tocam ao vivo, falam que o DVD é ao vivo, mas foi feito no estúdio. Então, E aí é complicado. Aí complica mais ainda, né? Hoje, assim, se tem uma cultura muito...
pô, ao vivo é melhor, enfim. Isso já está partindo para uma coisa pessoal. Eu, particularmente, gosto muito de todo tipo de ao vivo. Eu assisto muito DVDs ao vivo, tá? Mas uma música, eu vou citar um caso que vindo para cá pro estúdio, eu estava ouvindo Foo Fighters e na minha playlist acabou a mesma música em duas versões, que eles gravaram em um disco ao vivo e uma que eles gravaram em um disco de estúdio. Bom, a música é a mesma, é uma boa música, as duas estão bem gravadas, só que uma é ao vivo e uma é em estúdio. Diferentes, né? E não por isso em estúdio é pior ou melhor, enfim. Eu achei legal esse ponto de vista, por isso que eu comentei, né, de ressaltar. Assumir que você está trabalhando no estúdio ou no ao vivo e pronto, né? Acho que não tem crise quanto a isso, né? Legal. Aí tem uma outra pergunta aqui que é do Jeff D.W. Alves. Em relação à compressão e ambiência, como é que você atua? Compressão, para quem me viu gravando já, às vezes até se assusta, né? Porque eu uso muita compressão. Especialmente no samba enredo, o samba enredo é uma música com uma margem dinâmica bem apertada. Então, não sei se vocês já ouviram, mas geralmente a bateria entra e segue até o final. É direto. Tocando. Você tem pouca variação de Exatamente. dinâmica, Tem né? alguns momentos que elas fazem as convenções, paradinhas, que o pessoal chama. Só que no geral é uma massa. Então, para a gente conseguir essa massa, nós temos que usar muita compressão. Quanto à ambiência, que ele perguntou, quando eu estou gravando em estúdio, eu também procuro usar microfones que simulem a ambiência para mim poder ganhar um pouquinho mais da realidade de quando a gente grava uma bateria, a gente grava naipes. Então, não adiantaria só eu gravar microfones close, né? Porque ninguém vai lá e ouve a caixa e fica com a orelha com do a orelha instrumento. lá. Então eu tento usar esse artefato de trabalhar a ambiência para a gente ter a sensação que estamos ouvindo um naipe e não só um instrumento. Você reproduz mais a naturalidade. Né? A gente tenta... E aproveitar para dar um adendo na pergunta dele, e a compressão de ambiência? Você usa ela bem forçada também, para deixar pouca margem dinâmica também? Isso que eu ia falar, porque normalmente quando você comprime a ambiência bastante, dependendo da equalização, você consegue dar uma sensação de ela estar maior do que ela realmente é, né? Olha, eu uso muita, e uma coisa assim, eu evito solar esse canal na frente dos outros, porque muita gente não entende o que a gente está fazendo. Então, os caras se assustam o falando, faz isso não, bicho, você tá louco? Então o que a gente tenta reproduzir, o que a gente tenta fazer que o microfone seja um ouvido, né? Então, se o microfone está distante da fonte, o que a gente ouve? A gente ouve muito menos agudo, eu procuro tirar esse agudo ou usar microfones que já tenham essa queda nos agudos. E uso uma compressão destrutiva mesmo, assim, coisa de 12 por 1 e tal. Então, uma vez até eu solei esse canal no meio de uma mix e o cara que tá do meu lado, assim... Quase que merda é essa? Fica tranquilo. Fica tranquilo que no final vai dar tudo certo. Aquela velha história, tem gente que sola um instrumento, deixa ele bonitinho, e aí no meio da mix não soa. A ideia é soar tudo junto, né? Tem que ter um resultado no conjunto. Tá uma porcaria, a hora que você junta tudo fica bonito. Especialmente nesse caso que é uma dinâmica é um bolo muito pesado, não adianta você ficar acertando o som individualmente, porque no final não vai fazer sentido. Você tem que ter resultado no conjunto. Né? Exatamente. A próxima pergunta aqui é do Anderson Cicinho. Vamos lá. Na verdade ele faz umas 2 ou 3 perguntas aqui, mas vamos por partes. Qual a melhor maneira de microfonar os instrumentos de percussão e principalmente harmonia, para tirar o melhor som deles? Tá. Eu, particularmente em estúdio, eu procuro entrar lá, ou colocar meu ouvido próximo do que eu acho o som mais bacana e coloco um microfone lá, assumindo que o microfone vai representar meu ouvido. Então eu procuro o melhor som na sala. Eu também procuro não usar o microfone muito perto da fonte, porque geralmente acaba captando mais algum detalhe do que é o que realmente o que se escuta no ambiente. Ele até complementou a pergunta aqui, perguntando a técnica para timbrar as diferentes afinações de cavaquinho, paravaçu, violão de 6, bandolim, violão de 7 cordas, enfim, para você fazer a mix e timbrar esses instrumentos. A técnica é ouvir realmente o que está acontecendo dentro da sala e tentar preservar ao máximo o som do instrumento, né? Porque muitas vezes a gente tenta inventar um som, só que não é o som que o músico está acostumado a ouvir, enfim. Então eu tento preservar bastante
e escolher o microfone ideal para aquela aplicação. É muito importante. Poder reproduzir aquilo com a maior eficiência possível. Exatamente. Né? O importante é frisar até nessa questão técnica. Quando você trabalha com um microfone muito grudado na fonte sonora, ele vai reproduzir alguns artefatos sonoros que você não ouve no ambiente, né? Então, aí você acha assim, mas está definindo o instrumento, coisa que o ouvido não ouve. Mas tudo bem, mas não é bem por aí, né? Se o ouvido não ouve aquilo de uma forma natural, vamos dizer assim, a gente tem que tentar fazer com que na captação isso também não aconteça. Tanto que, às vezes, no violão, tem muita gente que coloca o microfone aqui para captar. Eu Né? uso, Então, eu também. Justamente para tentar simular o que você está ouvindo e tal. E uma boa dica nesse tipo de captação é jogar o metrônomo pro lado oposto para não vazar e você ter uma gravação mais limpa. Tá? Eu acho que é isso aqui. Em questão de equalização entre violão de 6 e 7, tem alguma... Geralmente esses instrumentos competem muito na mixagem, né? Então eu tento equalizar, mas entendo, equalizar que eu digo não é só pôr a mão no equalizador, né? Eu tento achar soluções para que ele saia um pouco um da região do outro. Então o violão 7 cordas, por exemplo, ele vai pintar um pouco mais média aguda, eu já tento achar um lugar ideal do microfone, por exemplo, na 12ª casa, que ele já vai estar apontando mais para essa região do médio agudo, e o violão 6 cordas eu já tento deixar um pouco mais o corpo dele, enfim. A gente já vai tentando separar isso desde a hora que a gente está captando, porque só na mixagem a gente acaba postergando uma decisão e aí, já poderia tendo mais trabalho de besteira, né? Exatamente. É isso que eu ia falar, de repente na própria gravação você já direciona isso, chega mais pronto, né? Já chega definido, ótimo, menos trabalho. E aí tem uma pergunta aqui da Luana Moreno, que é a seguinte: qual a sua estratégia para deixar todos os instrumentos de percussão claros na mixagem? De forma que não briguem entre si e com a voz, até completando o que o Caio tinha feito aqui, que ele pergunta como você equaliza os instrumentos. Então essa pergunta da Luana é bem bacana, assim, porque também é uma doideira. Quem já viu eu mixando um samba enredo, eu começo pela voz. Então muitas vezes não faz sentido, né? Pô, o cara vai começar pela voz, né? Mas assim, sabendo que é uma coisa que é um bolo, uma massa muito grande acontecendo em volta da voz, e a voz é a nossa principal, a estrela do negócio, e eu posiciono ela já mais ou menos onde eu acho que ela tem que estar, já escolho os efeitos que eu costumo aplicar, e a partir daí eu vou cercando a voz com os elementos que estão na música, né, no samba enredo. Então, depois da voz, geralmente eu acerto os surdos, que é outra coisa muito importante, né, a fundação da música, e a partir daí eu vou cobrindo até chegar na voz. Legal. Essa é a técnica que eu uso. E a voz, você começa por ela, e ela se torna, então, vamos dizer, o limite, entre aspas, da sua mixagem, né? Exatamente. E aí o resto vai de acordo com ela, né? Porque no final, assim, todo mundo tem que ouvir claramente a letra do samba enredo, a música que está sendo cantada, e o resto tem que cobrir. Eu não o posso... complemento musical. Então eu já posiciono a voz aqui, e a hora eu vou chegando até todo mundo... Sem atrapalhar. Sem atrapalhar a voz, exatamente. Maravilha. Ótimo. Legal. Eu ia perguntar, para masterizar isso tudo aí, bicho, qual que é a ideia? Porque assim, eu tô, até pelo que eu trabalho, eu tô muito acostumado com o rock, né? Uhum. Então é tudo lá em cima, alto pra cacete, enfim. E como é que é no samba enredo, como é que tá esse esquema de Loudness War hoje em dia? O Loudness War realmente não dá para fechar os olhos e dizer que ela não existe, especialmente aqui no Brasil, pelo menos, que é o mercado que a gente vive, existe. Hoje em dia eu não sei os clientes de vocês, mas os meus clientes, você tem que entregar uma música com loudness parecido com o do artista que ele está acostumado. Exatamente. Eu ia falar, acho que o termo errado, o artista concorrente, mas não, o que vai tocar em seguida ou junto com ele. Então, se a música que vai tocar antes ou depois estiver mais alta, a nossa tem que estar pelo menos igual, porque senão vamos ter problemas. Né? E isso é uma briga eterna, né? Porque sempre, é que ele fez mais alto, vou fazer um outro e vou fazer mais alto ainda. Só que aí que tá, para completar a pergunta, a pessoa deixa de pensar totalmente na qualidade do resultado final, né? Infelizmente, maceta tudo. A gente acaba já tendo que trabalhar
no limite máximo e, como você falou, o nosso foco já está em outra coisa. Em né? outra A coisa, gente sabe? começa a focar, ó, tem que estar alto. É. Não importa se vai estar legal ou não, tem que estar alto. Tem que estar alto, pois é. E aí você vê, isso acarreta inclusive nos fabricantes de equipamentos e equipamentos virtuais, os plugins e tudo mais. Eles começam a pensar em recursos novos e novas ferramentas e novas modalidades das mesmas ferramentas para atingir isso. Né? Infelizmente já existem normatizações, assim, infelizmente não, felizmente existem normatizações, tendências a que isso Diminua. venha a reduzir, mas na minha opinião pessoal, enquanto isso não chegar na televisão não vai reduzir nunca. E assim, as normas já valem para a TV, só que elas claramente não são aplicadas. Não sei se vocês já viram, você está assistindo um programa, no programa a norma está valendo, de repente no comercial que você tem que pegar o controle alto, é. Você fica mixando ali, exatamente. Né? Baixa então, e sobe, baixa e sobe. Acho que, na minha opinião, essa loudness war vai acontecer a hora que isso chegar nas rádios e na televisão. E eles começarem a aplicar, o povo vai começar a ouvir e ter consciência. E aplicar 100%, né? É, tem que funcionar em tudo. Eu sinto que eles já aplicam nos programas da própria rede de televisão, mas nas propagandas ainda não são aplicadas. Algumas mídias digitais já estão seguindo isso, né? O YouTube, por exemplo, foi o Caio que passou essa informação aqui, acho que no audiopapo que a gente fez com ele, que é menos 14, se não me engano, né? Em termos de decibéis RMS. O iTunes, a mesma coisa. Eu acho que o Deezer, Spotify também já seguem essas tendências. E a tendência hoje é, por conta disso, existirem masters específicas, master para o YouTube, inclusive tem um certificado Master for iTunes. Né? É específico para você seguir essas. Exatamente. Essas e na teoria, resumidamente, assim, quanto mais alto tiver nessas mídias vai soar pior. Então eles vão forçar a gente a baixar para a gente conseguir ter uma qualidade legal. Até porque é o seguinte, a tecnologia hoje em dia está tão avançada, que se você quer volume, vai no aparelho de reprodução e aumenta. Você não precisa macetar a música e acabar com a qualidade sonora do trabalho para ter um volume. Está tão alto que tem equipamento que o volume já não, então já não abre tanto, né? Essa é uma resposta que às vezes eu inclusive já dei para algumas. Às vezes eu falo, minha música tá mais baixa, eu falo, cacete, mas se seu rádio tem o volume, aumenta o volume. Você aumenta, porque se não fosse para isso, ele só teria 2 botões, on e off. Exatamente. A resposta é ótima, excelente. Para que serve o botão de volume? Então? Exato, Se não precisasse, o rádio não viria com esse botão. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, Rodrigo, que foi baseada numa das perguntas que apareceu, que eu não me lembro quem fez, mas quando você faz o samba enredo em estúdio, que você precisa... Vocês assumem, não, nós vamos fazer em estúdio e faz a gravação em estúdio. Você gera dobras dos naipes da bateria ou você não gera dobras? É aquela porção de músicos e... Sim, dentro do estúdio eu tento reproduzir o que aconteceria... Não reproduzir no meio de uma bateria porque não é a situação, né? Mas eu tento chegar numa massa que nós teríamos próxima, né? em um ao vivo, né? Então eu uso naipes eu uso dobra nos naipes de médio agudo e agudo. Nos graves eu não uso dobra, que são surdos, eu gravo uma fonte só. E o restante eu vou dobrando. Então eu dobro caixas, repiniques, tamborins. Para você atingir a massa do que seria... Atingir a massa, eu tento aumentar a imagem estéreo também com essas dobras. Sensação. Exatamente. Ótimo. E coral eu uso bastante dobras também. Agora a voz, a harmonia... não é dobra que a gente usa, porque a gente costuma usar uma afinação de cavaco de um lado, outra afinação de outro. Não chega a ser uma dobra. Não é exatamente uma dobra. Legal. Mas a gente usa isso para aumentar a nossa imagem estéreo. Maravilha. Show. Nós temos mais alguma pergunta? Aqui acabou, bicho. Tranquilo. Se tiver alguma, pode fazer. Se tiver alguma coisa. Eu tenho, na verdade, mais uma pergunta assim. Então manda. Em relação, aí, independente do estilo e tal, como que você vê o formato de gravação hoje nos estúdios, Rodrigo? Por exemplo, eu tenho experiências aqui com os meus clientes no meu estúdio, com as minhas produções, com bandas que eu conheço, que as pessoas têm, como eu falei antes, medo de demonstrar que foi feito em estúdio. Então, por exemplo, guitarrista. Tem muito guitarrista que acha ruim de ter que fazer uma dobra de guitarra, mas só sou eu de guitarra na banda, não tem outro guitarra. E no ao vivo eu vou ter que botar um outro cara se eu dobrar? Não necessariamente. Para você, como é que você vê isso e o que você passaria para esses músicos? O que você falaria para eles nesse novo formato de gravação? Já vem há alguns anos, lógico, mas com a tecnologia e tal,
Isso é bom, isso é ruim ou é apenas diferente? Como que você vê isso? Acho que é o que a gente conversou, é assumir o nosso... Qual é o nosso objetivo final? A gente quer eu acho que acontece muito um desentendimento desse negócio. Eu quero fazer um negócio de estúdio, mas não quero que soe como estúdio. Então faz um negócio ao vivo. Essa é a primeira coisa que Vai gravar ao vivo. Vai gravar ao vivo. É a primeira sugestão que eu daria. A segunda é, se você entrou no estúdio também, não se limita. É um negócio que tem um monte a gente tem recursos para criar novas coisas e às vezes a gente fica aqui que nem cavalo com aquele negócio aqui. Não, a gente tem que fazer não isso. Não olha porque... pra mais nada, né? Então, se a ideia é fazer um sampler, um VST lá, a ideia é a gente fazer um playback para soltar no show ao vivo, tudo bem, vamos reproduzir o que seria. Agora, se a gente está fazendo um disco, por que não dobrar a guitarra? Por que não dobrar um violão? Enfim. Mas acho que isso vai muito do produtor, né, da visão que o artista tem para o disco dele também. Eu, particularmente, não me limitaria a ficar nessa neurastenia de tem que soar ao vivo. Então, se é para soar ao vivo, faz um disco ao vivo. Faz um ao vivo, exatamente. Legal. Aí, galera, para vocês músicos que têm um pouco dessa neura, fica aqui a nossa opinião e a opinião do Rodrigo. Não se limitem nesse ponto, abram um pouco mais a visão, a cabeça e vai para cima. Aproveita para usar com a melhor qualidade possível, com a maior coerência possível, as tecnologias e os recursos oferecidos. Então é isso aí, gente. Agradeço para quem assistiu, quem nos acompanha. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida lá pra gente, acompanha o nosso canal. Entra no site do Rodrigo, www.rwstudios.com.br. Acessem, procurem informações. Estúdios com E ou só Não, S? É estúdios. só com S. Estúdios. STUDIOS. Estúdios em inglês, ok. É isso aí. E acessem, vejam as informações lá a respeito do que ele falou e fiquem ligados que logo mais a gente vem com uma próxima edição do Áudio Papo. Gente, obrigado mais uma vez. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado, Rodrigo. Valeu.